Hoje nós vamos falar um dos maiores desafios do perito ao elaborar o seu laudo lá de perícia técnica judicial. É responder os quesitos. E por que eu digo isso? Porque os quesitos, em tese, eles deveriam ter ali somente perguntas técnicas para nós, arquitetos e engenheiros. Por quê? Porque nós somos da área técnica, da área de exatas. Nós estamos acostumados a lidar com matemática, com física, com geometria. Porém, os advogados estão ali desempenhando um papel que é defender a parte que ele está ali representando. Portanto, ele muitas vezes coloca naqueles quesitos questões que não são competência da perícia resolver. E ele não faz isso porque ele desconheça esse tipo de situação ou porque ele não sabe que ele não poderia fazer isso. Não. Isso é de propósito. Isso é feito exatamente porque eles querem colocar o perito numa posição que ele acabe caindo em contradição. Se ele não tiver segurança, se ele não for de fato conforme diz o título da profissão e da função, se ele de fato não for perito, se ele não for expert naquilo que ele está dissertando no laudo, ele vai se contradizer cedo ou tarde. E aí esses quesitos continuam lá nas impugnações também. Muitas vezes eles colocam quesitos suplementares, onde também vão acabar fazendo o perito entrar em contradição. Portanto, é muito importante que ao ler os quesitos, na hora de responder um a um, você primeiro, antes de mais nada, veja se aquilo faz parte do objeto da perícia. Prestem atenção no que eu falei agora, eu falei objeto da perícia e não objeto do processo. Sim, existe uma grande confusão aí, os peritos geralmente misturam e embaralham essas duas coisas completamente diferentes. Um é subconjunto do outro. O objeto da perícia é um subconjunto do objeto do processo. O que eu quero dizer com isso? Objeto do processo é aquele que vai ser analisado em sua totalidade no processo. É o motivo pelo qual existe aquela lide e, no entanto, a propositura daquele processo. Portanto, o objeto do processo, ele é abrangente, ele envolve mais de uma matéria, no mínimo duas. Uma técnica e a outra de âmbito jurídico. A técnica, que é a nossa área de arquitetura e engenharia, ela é uma área objetiva, enquanto a área jurídica é uma área extremamente subjetiva. Então, o objeto da perícia está inserido dentro do conjunto objeto do processo. Porque um objeto do processo, ele contém mais de uma matéria, conforme eu acabei de falar. Tem lá a parte que o perito vai analisar e o juiz nomeia exatamente esse profissional para isso, e tem a parte que o juiz vai ter que analisar e decidir. Portanto, essas duas coisas acabam se misturando e propositadamente os advogados muitas vezes colocam lá nos quesitos as duas coisas misturadas. E aí acaba que o perito se complica inteiro e começa a responder e falar coisas que não cabe a ele falar. Quem tem que falar é o juiz. Vou dar um exemplo para explicar esse emaranhado que eu estou falando agora aqui. Por exemplo, uma questão lá que envolva marcenaria, móveis planejados, que é um processo recorrente o tempo todo dentro do Poder Judiciário. O perito, arquiteto ou engenheiro foi lá nomeado para avaliar, para analisar lá se existem patologias no móvel que a empresa A montou lá na casa do cliente B. Muito bem, acontece que lá nos quesitos, muitas vezes o advogado vai colocar ali perguntas que são técnicas,
que é o caso perguntando lá, os móveis apresentam patologias construtivas? O perito vai responder sim ou não. Aí o advogado pergunta, discrimine quais são essas patologias e quais são os móveis que apresentam essas anomalias. Tudo bem aí? É sim competência do perito. No meio desses quesitos vem um lá embaixo dizendo assim, o autor agiu de má fé ao dizer que houve atraso na obra, na montagem, quando isso não aconteceu, porque nós estamos comprovando nos autos que isso não ocorreu, enfim, aí começa a dissertar um monte de coisa, e aí você vai lá e responde, não, o autor teve boa fé sim, ou o autor teve má fé sim. Pelo amor de Deus, isso não é da competência do perito. Se houve atraso na montagem do móvel, se houve má fé de uma parte ou de outra, não cabe ao perito falar. Questão de boa fé, de má fé, ela é subjetiva. Não tem como o perito se meter nessa seara. Isso é competência do juízo. Portanto, é muito simples. Um tipo de quesito como esse é só responder embaixo. Quesito improcedente não faz parte da competência da perícia e sim é meritória do juízo. Muito simples. É só responder isso. Acontece que os peritos não percebem e se embananam inteiro. Por exemplo, uma pergunta que diz se houve atraso na entrega ou não. O perito não estava lá quando estava sendo feita a montagem, quando começou a montagem, e ele pode sim analisar esse tipo de quesito pelo que está ali descrito nos autos do processo. Então, ele pode se limitar a responder uma pergunta como essa, se houve atraso ou não, dizendo, de acordo com os autos do processo, diz que... E aí ele escreve o que está lá nos autos do processo. E outra coisa, nunca diga, não tenho como responder esse quesito. Não tenho informações suficientes para responder esse quesito. Nunca respondam dessa forma, porque isso detona insegurança e incompetência e desconhecimento da matéria. Tudo é a forma com que você responde um quesito. Isso vai fazer toda a diferença. Você dizer que não tem informações para responder, que é o caso, por exemplo, se houve atraso ou não, porque você não estava ali presente durante a montagem, durante todo esse ocorrido que originou essa lide, você não tem como saber se realmente houve atraso, se não houve. Diz que, o fornecedor diz que não conseguiu começar no dia determinado, porque a obra lá do cliente ainda estava acontecendo, a obra é parte de revestimento, parte elétrica, de instalações, então é óbvio, móvel planejado só pode começar quando tudo isso terminou. Então você não estava ali para confirmar tudo isso, você não tem como saber. Então não é para você dizer não tenho informações a esse respeito. Nunca responda dessa forma. Você vai responder que em conformidade, de acordo com os autos do processo, o autor disse, ou o réu disse, o requerido ou o requerente, enfim, você vai dizer aquilo que você viu, que geralmente nos autos está lá. O requerente está alegando um monte de coisa, assim como o requerido também está alegando mais um monte de coisas. Então, você pode sim responder de acordo com os autos do processo, porque o trabalho de perícia leva em consideração mais de uma análise. Ele leva em consideração a análise visual que ele faz no dia da perícia, ele leva em consideração o histórico que ele escuta das partes, assim como ele vê nos autos do processo, ele leva em consideração imagens, fotos, vídeos, áudios que estão lá nos autos do processo, que fazem parte do quê? Do material comprobatório desse processo. Portanto, é absolutamente correto o perito falar, responder num caso desse aí de uma pergunta totalmente subjetiva que você não tem como dizer porque você não estava lá, de acordo com os autos do processo, foi dito pelo requerente que houve atraso, que a montagem era para ter começado no dia tal e ocorreu no dia tal. Isso que você tem que responder. E nunca não existem informações suficientes para eu responder a esse quesito. Ou você responde dessa forma, como eu acabei de dizer, ou se a pergunta for do âmbito
do jurídico, se for uma matéria que é da competência do jurídico, você vai responder que o quesito é improcedente, porque a perícia não avalia questões subjetivas de âmbito jurídico, que isso é meritório do juízo e não do perito. E assim, você vai de uma forma objetiva. Isso é uma coisa que nós dominamos bem, que é a objetividade, exatamente por nós sermos da área de exatas. Nós temos um raciocínio que absolutamente lógico. Então é essa lógica, pessoal, que tem que trabalhar o tempo todo a seu favor. O advogado, de qualquer forma, vai impugnar o seu laudo, aquele que o seu laudo desfavoreceu. Com certeza ele vai impugnar e vai ali ficar na espreita tentando fazer você se contradizer para que o cliente dele não perca lá o processo. Então isso sempre vai acontecer, ele vai impugnar. Mas nós, enquanto peritos, temos que dar o mínimo de material possível para ele fazer essa impugnação, porque impugnar a gente já sabe que ele vai. Mas quanto menos de material a gente der para ele fazer isso, melhor. Se a gente começa a responder os quesitos de uma forma totalmente errada, a gente vai encher a listinha dele para ele colocar lá na impugnação. Então a gente vai dar muito material, a gente vai alimentar muito esse arquivo dele de impugnação. Então nós temos que evitar isso ao máximo, não dando mole. Como se diz, não deixar o nosso na reta. Então sempre responder os quesitos de forma objetiva, raciocinando, não responde de qualquer forma. Para e pensa primeiro se aquilo é pergunta que realmente é da competência do perito. E depois, se for da competência do perito, mas você não tem subsídios para analisar e para responder aquilo de uma forma mais objetiva, você fala que os autos do processo dizem isso, isso, isso. E essa é uma forma de se responder os quesitos de maneira que você não se comprometa e erre o mínimo possível e dê o mínimo de material possível para o advogado impugnar. E não fiquem com raiva lá do nosso colega advogado, pelo amor de Deus, gente, não xinguem o advogado, porque ele está fazendo o papel dele, é um trabalho extremamente inteligente. Eles são extremamente, é de uma astúcia impressionante e é muito bacana. Eu costumo dizer aos meus alunos que fazem consultoria comigo, que me trazem muitos processos e eles ficam confusos, e eu vou ensinando toda essa dinâmica, como funciona, de responder os advogados. Eu digo para eles que eu gosto muito de responder a impugnação, porque é muito bacana a gente trabalhar todas essas vertentes, responder os advogados, saber lidar com essa parte jurídica. E é por isso que eu digo que é tão importante também conhecer o jurídico. Essa matéria é fundamental para o arquiteto e para o engenheiro que quer trabalhar como perito, porque o advogado sempre, lá na impugnação, ele sempre cita artigos do CPC. E muitas vezes esses próprios artigos que ele citou, você pode responder aquele quesito com o mesmo artigo, só que te favorecendo e desfavorecendo o outro lado. Então, isso aí é um jogo muito bacana. Eu, pessoalmente, gosto muito. Então, os meus alunos costumam dizer que eu sou maluca, porque eles odeiam, todos odeiam responder impugnação e eu amo responder impugnação. Então, eles dizem que eu sou perturbada, que sou alguém muito perturbado. Pode gostar de responder impugnação. Não é, porque é legal, porque é divertido, é bacana, é um jogo de xadrez, é um jogo de inteligência. A gente, né, que é de uma área extremamente exata, que está acostumado a lidar com matemática, com física, com geometria, e o advogado sabe disso, e é por isso que ele dá esse nó para justamente pegar a gente ali no pulo, porque ele sabe que a gente desconhece a matéria jurídica, pensa, né, pelo menos que a gente desconhece a matéria jurídica, então ele vai ali justamente para enrolar, para atrapalhar o perito e fazer com que ele entre em contradição. Então é o trabalho dele, não é para ter raiva dele, entendeu? Ele está desempenhando o papel dele. Cabe ao perito também ser bom o suficiente para saber responder da forma correta ao advogado, ok? Então perícia é uma profissão extremamente bonita, mas não é fácil. Eu vejo muito cursinho aí sendo
aí divulgado e a coisa sendo apresentada de uma forma assim que não corresponde à realidade, pessoal. Não é nada fácil trabalhar com perícia, não. Tem muitos problemas, tem muitos percalços pelo caminho. O Poder Judiciário definitivamente não é fácil de lidar, muito pelo contrário. Então, não é nenhum paraíso. É preciso ter astúcia, é preciso gostar, é preciso ter vocação para isso. Então, você aí, se você realmente é arquiteto e engenheiro e quer começar a conduzir a sua carreira, não só de perícia, mas de arquiteto e de engenheiro de uma forma mais estratégica, com mais astúcia, para conseguir chegar aonde você quer, que é o sucesso profissional, todos queremos, eu convido você a entrar na nossa escola, que lá você vai ser preparado, não somente com conteúdo técnico, mas também com conteúdo estratégico e também com um conteúdo que te ensina a trabalhar, a divulgar o seu trabalho. Sim, porque não adiantaria de nada eu ensinar a vocês tanta técnica se vocês ficarem com aquilo tudo guardado para vocês e não souberem divulgar o seu trabalho para conseguirem clientes, correto? Então, a escola, quando eu fundei ela em 2020, foi exatamente pensando nisso, em ser uma estrutura completa, que mostre a vocês tudo o que vocês precisam saber para conduzir a carreira da forma correta. Então, além dos nossos cursos, nós temos também a consultoria / mentoria, que é um complemento também dos cursos. Muitos alunos fazem os cursos e fazem a mentoria, porque na mentoria eu explico detalhadamente muitas questões que eu não posso falar em cursos, muito menos aqui no YouTube, onde é público, e também porque a mentoria, a consultoria, ela é algo personalizado. Eu vou analisar a situação de cada aluno, o local onde ele mora, o mercado de trabalho ali naquela região, enfim, é levado em consideração todo um conjunto, problemas, medos, inseguranças, pontos fracos e pontos fortes daquele aluno, tudo isso é explorado por mim para que a gente possa conduzir e ajudar esse aluno a realmente conseguir o sucesso profissional. Então, cursos e depois mentoria, consultoria são complementares e realmente fazem vocês saírem com o pé no chão, trabalhando, sabendo da realidade, sem mentiras, sem subterfúgios, sem ilusões. Porque só assim, sabendo a verdade, conhecendo exatamente a realidade, é que vocês têm chance de alcançar o sucesso. Até o próximo vídeo.